Bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América podcast. Eu me chamo Wagner e hoje estaremos aqui com uma pessoa especial. Todas que vêm aqui são especiais, né? Porque o nome já diz Vida Inteligente na América. A gente tem que trazer pessoas realmente inteligentes aqui. Mas eu falo porque quando você tem amizade com o convidado, é totalmente diferente. Então, quero falar para você que o Vida Inteligente na América é isso mesmo. É um podcast diferente que a gente vai mostrar para você que está assistindo nós aí do Brasil, por exemplo, que aqui na América, as pessoas que vêm para os Estados Unidos não vêm apenas porque não sabem fazer nada no Brasil, que é a última opção. Não. Tem muita gente inteligente que vem para cá empreender e ter sucesso aqui. E hoje eu estou aqui, como eu falei para vocês, com o meu grande amigo, Joelso. Seja muito bem-vindo, cara. É um prazer enorme ter você aqui, rapaz. Prazer. Demorou, né? Demorou a gente... Mas é na hora certa, no tempo certo. É verdade, demorou. Mas demorou também a estrutura aqui, fica pronta, tudo que a gente estava fazendo, mas o mais difícil foi trazer você, né? Achar um horário na agenda. É verdade. Mas obrigado por ter aceitado o convite. E a gente está muito feliz, ainda mais, né? Praticamente a inauguração aqui do nosso estúdio. E primeiro episódio no estúdio novo do Vida Inteligente na América com o Joelso. Joelso, eu vou apresentar você um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo e a gente então já começa esse bate-papo fantástico que a gente vai fazer aqui hoje, que eu tenho certeza que você tem muito para estar contribuindo nas pessoas, na vida das pessoas que vão assistir. Eu tenho certeza que você vai transbordar muita coisa na vida delas. Mas vamos lá então, o nosso convidado de hoje é o meu amigo Joelso. O Joelso ele é de Cuiabá, Mato Grosso, casado com a Roberta, pai de 3 meninas lindas, a Maria Eduarda, a Ana Luísa e a Maria Cecília. O Joelso ele é empreendedor na área de limpeza, né, Joelso? Tem uma empresa, uma companhia de limpeza, e o Joelso é um Vida Inteligente na América. E é por isso que ele está aqui hoje, para dividir com a gente um pouco dessa experiência em servir e ser interessante. Bora lá então, Joelso, se apresenta para a galera aí, por favor. Boa noite, boa tarde ou bom dia para aqueles que vão assistir, dependendo do seu horário. A gente tem que ser bem flexível nesse sentido. E gratidão. Gratidão por estar aqui com vocês nessa jornada, nessa vivência, nessa experiência que nos traz uma verdade. A verdade de compartilhar e não dividir. Eu tenho que corrigir. Porque, na verdade, o que está dentro da nossa essência é justamente o servir, como você bem disse. É trazer para vocês uma vida próxima de uma realidade, porém, buscando a clareza de que você também pode, de que você pode realizar aquilo que está no seu coração, na sua essência, próximo do seu propósito, dos seus objetivos. E nós estamos aqui para contribuir com essa clareza e trazer com verdade, com simplicidade, algo bom que aconteceu em minha vida. Fazer com que possamos compartilhar e trilhar juntos essa jornada América Inteligente. Maravilha, maravilha. Joelso, eu gostaria que, se você pudesse contar um pouco, né, para as pessoas, há quanto tempo você já vive aqui nos Estados Unidos e o que te motivou, você que é formado em Ciências Contábeis no Brasil, né, a deixar o Brasil para trás e vir com toda a família para os Estados Unidos? Bem, Wagner, a verdade é mudança de qualidade de vida. O desejo da segurança, na época, a estabilidade. Eu preciso ser franco com vocês, mas eu vou esclarecer esse ponto, trazer uma vida melhor. Mas, sinceramente, eu não estava preparado. Eu vim com espírito de guerreiro, eu vim com espírito de vencedor, precisa ter esse espírito forte. Porque largar a família, largar seus costumes, seus hábitos, seu clima, né? E para vir para um país novo, um país onde nós possamos ser reconhecido ou não, algo misterioso, porque nem todo mundo vive na realidade. As pessoas transmitem pela internet alguns pontos. Pode ser verdadeiros e pode ser falsos. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E, nesse sentido,
Quando eu cheguei aqui, faltavam muitas orientações, sabe, Wagner? Deixei muita coisa realmente de lado, mas como eu sempre busquei o lado do investir, né? O lado de arriscar e, ao mesmo tempo, sabendo que um ponto importante, que é um primeiro mundo, é um país desenvolvido, é um país com uma moeda forte, o risco de dar errado era menor. Né? O Brasil, apesar de eu amar o meu país, ter muitas coisas que nos favorecem lá, mas entendi que, para a minha família, o melhor seria migrar para os Estados Unidos e desenvolver uma outra vida, viver uma jornada aqui de prosperidade, de buscar intelectualidade, da transformação, porque quando eu saí há 7 anos, em 2017, de Vitória, Espírito Santo, onde eu fui criado, apesar de ter nascido no centro-oeste do Brasil, minha mãe era de lá, meu pai sergipano, e me espelhei muito ao meu pai, porque ele foi bem resiliente, consistente, guerreiro, porque ele viveu experiências de fora do estado de origem dele, dentro do Brasil, e que me motivou. Se ele pôde fazer, construir uma família de 9 irmãos, a grande família, dar educação, moradia, enfim, ter o que ele teve, eu me espelhei, modelei a ele e falei, não, eu posso também levar isso para minha família. Eu estou constituindo, tenho minha responsabilidade, mas bem verdade, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Óbvio que uma jornada de 7 anos nos trouxe vivência, nos trouxe experiência, ao qual me trouxe até aqui hoje, por exemplo, para compartilhar com vocês, para que vocês possam ter um ponto de referência. Né? A minha verdade pode ser diferente da verdade de vocês, não tenha dúvida nenhuma, mas que pode te servir como um parâmetro. Sim, hoje eu tenho uma empresa de atividade de limpeza, tanto comercial como residencial, mas eu quero mais, eu quero algo diferente, eu quero liberdade plena. Eu quero ter liberdade geográfica. E eu estou lidando com essa situação. Eu estou amadurecendo essa situação. Eu estou vivendo uma jornada para que eu possa usar de inteligência e não de força, na maioria das vezes, como eu usei até então, para ter essa paz, essa tranquilidade, esse desejo de realização plena. E com isso, precisamos investir tempo, investir energia, estar no lugar certo, com pessoas certas. E assim, viver uma vida plena e abundante. Óbvio que precisamos pagar um preço. Largar tudo para trás, repito. Estar aqui, no meu caso, com minha família, né, isso já me trouxe um lado muito positivo de não estar só. Mas tem muitos que deixam família, inclusive filhos e esposa, para trás. Não condeno em nem hipótese alguma. Foi uma opção dessas pessoas, mas a nossa opção é estarmos juntos. Criou-se dificuldades por causa disso, porque hoje é um país que tem umas regras e quando criança a gente tem que ter um cuidado. A gente não pode deixá-los simplesmente como no Brasil, de uma certa forma, mais à vontade, parentes que possam nos dar suporte, e é diferente do suporte do Brasil e o suporte da América. Às vezes a gente se sente só aqui, e precisa até pagar, até babysitter, pessoa, babá, no caso, para cuidar das crianças. E nós optamos que no início eu iria trabalhar, e como aqui demanda de um custo, né? Acaba sendo muito diferente, porque o custo de vida aqui parece ser mais fácil. Porém, o aluguel, a alimentação, não, nem vestuário, não. Mas o bem de consumo volátil é bem acessível. Porém, no dia a dia, luz, gás, combustível, você precisa de gastar bastante energia no trabalho. Se você trabalha sozinho, normalmente muda já até a configuração. Ambos têm que trabalhar na família.
de preferência, todos que estão morando no mesmo residência. Mas se tratando de criança, não. Tudo tem um determinado tempo. Mas a verdade é que quanto mais pessoas produtivas dentro do ambiente, mais favorável é a sua estada, né? Porém, no início não é assim. No início você dá help, no início você não tem trabalho fixo, no início você não tem conteúdo suficiente para dar soluções em termos de trabalho. No início é muito difícil, não tenha dúvida nenhuma. É um processo, né? É um interessante processo. você estar falando isso, porque às vezes as pessoas pensam que, não, porque é uma pessoa que é inteligente, chega aqui e já tem a própria empresa, já sai. Não, você tem que passar por aprender, né? Às vezes você tem que ir lá embaixo, às vezes fazer coisas que você nem imaginava fazer no Brasil, porque você era formado. E até mais incrível ainda a sua história, porque contadores no Brasil geralmente é uma profissão muito rentável e você abre um escritório, começa, lógico, né, aos poucos, mas você consegue ter uma vida pelo menos financeira próspera se você segue em frente com o teu propósito na área de contabilidade, né? E você largou tudo para trás, para começar tudo de novo, né? É interessante que eu tinha uma vida estável, né, como auditor do SESC. Opa! Larguei tudo de um dia para o outro. O SESC seria meio que é do governo, né? É algo... É filantrópico, não visa o lucro, é mantido pelo comércio e pelo governo. Verba 100% certa. Uau. Mensal, anual. Então, é uma entidade que traz entretenimento, saúde, educação. É uma empresa, né? É uma companhia que te dá uma estabilidade. Certo. Porém, existem 2 pontos fundamentais, que aí, no caso, são saúde, segurança, principalmente. Eu pagava um plano de saúde lá caro para minha família e não tinha correspondência, não tinha um retorno eficiente. E isso me incomodava. Segundo, segurança. Nós ficamos em 2017 uma crise muito forte da Polícia Militar no estado, onde nós ficamos literalmente fechados dentro de casa 13 dias, com risco de morte, risco de assalto. Estava realmente uma situação muito muito difícil. Isso em Vitória? Isso no estado do Espírito Santo. Foi uma greve geral da polícia e foi um basta, porque eu também estava 25 anos na carreira de contabilista e eu estava sendo muito metódico, né? Fazendo sempre a mesma coisa, tinha os meus proventos para poder pagar meus custos, as minhas filhas tinham um colégio particular, mas eu estava faltando uma essência. Você não era empreendedor ainda no Brasil? Não era empreendedor. Certo. Mas uma coisa importante, eu não sei com quantos anos você está hoje, mas geralmente as pessoas acham que ser empreendedor tem que estar na veia, tem que ser algo extraordinário, a vocação. Não, você pode aprender empreendedorismo, é ensinável. Exato. E eu quero te fazer uma pergunta em cima disso. Por exemplo, você falou de estabilidade, né? Você tinha um emprego estável, com estabilidade. Exato. Só que eu não sei se você vai concordar comigo, eu até quero saber o teu ponto de vista com isso, que às vezes a estabilidade ela te acomoda, ela limita o teu crescimento. Sabe, Wagner, quando eu tive foi uma dessas foi isso um dos motivos que te fez a buscar algo novo? Eu confesso que na época não foi esse ponto, porque você tem um vício gostoso, né? Um melado da estabilidade, né? Um sabor da estabilidade, né? Da tranquilidade, né? Mas na verdade é uma limitação. Você não consegue progredir, você não consegue ter uma possibilidade de fazer aquilo que é bom e agradável para você e para os demais que você ama. Quando a gente desperta que não trata só do meu umbigo, e sim de um ecossistema que a gente vive e aonde a gente tem potencial. Eu me reconheci, eu me vi com potencial em fazer algo a mais, diferente. Não foi esse ponto lá atrás, foi segurança, saúde, né, educação, cultura, educação mesmo, trazer minhas filhas para poder ter uma vida
uma oportunidade, né, de cultural diferente. Isso foi os pontos principais. Mas com a jornada, com a vivência, com a transformação que eu tive que fazer na dor, né, na resistência, na resiliência, na constância ali de trabalhar, de fazer as coisas acontecer com persistência, madrugada dentro, dia, manhã, tarde, enfim, me fez pensar, me fez refletir. Peraí, eu cheguei a ter um ganho aqui estável. Trabalhei 5 anos em um condomínio multifamily, ao qual eu fazia manutenção dentro dos prédios, limpeza, ordem, fazia manutenção. Inclusive, eu não parei na época da pandemia. Trabalhei muito na época da pandemia. São 20 blocos lá. Então, assim, tive trabalho constante. Mas eu parei para pensar, peraí, eu acho que eu posso dar um pouquinho mais. Eu posso viver uma experiência além disso. Eu tenho uma capacidade de juntar, vamos colocar assim, recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, melhor dizendo, para progredir. Ou seja, fazer empreendedorismo acontecer. Não tratava só do meu orçamento mais. Eu tenho famílias, tenho conhecidos que precisavam de trabalho. Despertou o interesse de crescer. Claro, se você produz em função da minha oportunidade de trabalho, você vai deixar um percentual, um ganho para a minha empresa. Sim. Entendeu? Eu estou te dando a oportunidade de trabalho, é uma troca de interesse. Então, nós temos que ter verdade e ser interessante e ter interesse na questão dessa troca. E aí, construir um patrimônio, construir uma riqueza. Essa é a nossa intenção daqui para frente. Mas para isso eu preciso me preparar, para isso eu preciso ter conteúdo, para isso eu preciso entender pessoas, como lidar com pessoas, entender através de comportamentos, perfil de cada um, colocar em tarefas apropriadas. E não é fácil tudo isso acontecer. Você precisa ter realmente mansidão para que a sabedoria de Deus possa fluir. Na verdade, eu considero a inteligência a sabedoria que Deus nos proporciona. Sim. Mas eu preciso ter paz, eu preciso ter mansidão, eu preciso ter controle emocional. E por isso que eu tenho buscado muito esse contexto de autoconhecimento para me policiar, me controlar, me disciplinar, que essa é uma palavra-chave. Para quem quer vir para os Estados Unidos, não se iluda. Precisa de trabalhar muito essa questão do desejo imediato, trabalhar simplesmente o controle emocional, como eu falei antes, deixar um estado de vivência para trás e viver algo novo, até às vezes no início duro, porque até a semente para brotar precisa passar pelo rompimento, precisa viver Você morrer, né? Exato, para nascer um outro ser. Então a gente tem que ter essa percepção de que precisamos investir, ter energia, sangue nos olhos verdadeiramente, trazer para si algo que às vezes não dá nem para entender, mas é o extraordinário. Fazer acontecer. Fazer acontecer. A gente não ganha aqui. Ninguém ganha aqui na América. Aqui a gente faz. Perfeito. O Joelson, ele tem hoje uma empresa de limpeza, além de limpeza residencial e comercial. O Joelson, ele também faz cobertura para eventos aqui na região de Boston, né? E também em Orlando, às vezes, né? Você também tem viajado bastante. Então, Joelson, conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência para nós aqui, como é que tem sido isso? É interessante. Partiu de um evento que eu fui em Orlando, Poder do Network, e lá eu escutei uma palavra, servir. Na verdade, 2 palavras, e ser interessante. Me despertou um leão dentro de mim. Uau. E como o evento é grande, para 2.000 pessoas, eu falei, eu vou servir e vou ser interessante para esse evento. Eu vou cobrir, vou fazer acontecer. E o que eu faço? O que eu tenho hoje na mão? Qual é a minha expertise para eu contribuir com esse evento total? Eu entrei na questão da ordem e da limpeza. Eu tenho um know-how muito grande no Brasil de logística.
porque eu lá era controlador de mercadorias. Lá eu tinha empresa de importação. Trabalhava no estoque, trabalhava na importação propriamente dito. A minha essência de controle, de custo, enfim, me deu um know-how operacional para estar num evento desse e dar um suporte. Óbvio, como eu falei que aqui a gente tem que ser interessante, claro, eu tenho interesse de estar lá. Certo. Né? Todo mundo sabe que estava lá, sabe qual seria o meu interesse de crescimento. Todos nós estamos num evento desse porte, deseja crescer, deseja extrair algo, ter resultados positivos. Mas eu preciso aprender. Humildemente falando, não tinha expertise, não tinha know-how. Quando ele falou, essas duas palavras me despertou. Como fazer isso? E como eu falei, a única coisa que eu sei, aqui na América, que eu posso atuar, é na ordem e na limpeza. Fui lá e ofereci pessoas que estavam sob o meu comando, de uma forma organizada, trazer benefício para as pessoas que lá estavam frequentando, seja no banheiro, seja no camarim, e fizemos a diferença. Foi feita a diferença, com o propósito da alegria, de trazer a segurança, né, do ambiente no sentido de limpeza, né, eliminar qualquer tipo de risco de contaminação, que muitas pessoas circulam lá. Eu vi essa necessidade, entrei nesse ponto, tive a visão, fui visionário. Pelo telefone, eu entrei em contato com algumas pessoas chaves, e aí eu fui construindo, fui vendendo, virei nesse ponto um vendedor do meu desejo, do meu sonho, estar lá servindo. E no primeiro momento eu paguei para estar lá. Eu montei minha equipe de forma gratuita para justamente demonstrar para mim mesmo, não preciso comprovar nada para ninguém, mas para eu entender como eu poderia lidar com essas pessoas dentro de um grande evento desse. E aí eu consegui um know-how, um respeito, uma admiração, vamos dizer assim, e estou sendo chamado para trabalhar, continuar trabalhando, e várias interferências acontecem num evento como esse grande porte. Mas, graças a Deus, e óbvio, com muita inteligência, a gente tem que ter visão para contornar essas dificuldades e fazer o melhor. E aí é o ponto. Com Paulo Vieira, a gente aprendeu na jornada da inteligência emocional. Você tem duas versões. Qual que você quer? A pior ou a melhor? Então, se eu tenho que gastar energia, eu vou extrair de mim a melhor versão. E, nesse sentido, eu me coloquei, abri meu coração na melhor versão, extrair de mim aquilo que eu poderia oferecer de melhor. Atenção, tempo, qualidade, observando as pessoas e os seus comportamentos, para que eu pudesse estar no lugar certo, agindo de forma certa, discretamente, sem tietagem, porque lá aparece muita oportunidade. Eu sou quem ali no meio? Quem é Joelson ali no meio? Uma pessoa que está observando. Eu não perdi tempo de observar as pessoas que estão em níveis diferentes do meu. Simplesmente isso. Todos eles ali são carne e osso. Todos eles ali têm como é que eu falo? Um dom. E, nesse sentido, qual é o dom que eu posso observar e posso extrair para o meu bem-querer, para o meu crescimento? Estou sendo individualista? Não, porque, na verdade, como eu falei, no início da minha jornada, antes a minha maturidade era o meu umbigo. Hoje não. Hoje o meu ecossistema tem que ser favorecido. Então, se eu extraio algo novo, bom, que me traz fortalecimento, que traz resultado, eu posso fortalecer meu ecossistema. E aí eu cresço mais. Ou seja, eu quero crescer, mas eu preciso contribuir. É essa mentalidade hoje que eu levo para a minha família, para a minha essência. Foi de graça? Não, eu recebi. Maravilha. Então, foi investimento, sim, tempo, energia, dinheiro, que eu envolvi pessoas que eu precisei pagar, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma grande oportunidade para
destacar, sair da caixinha, não é só fazer a limpeza, é cuidar. Falando Cuidar? Falando nisso, eu gostaria que você falasse um pouco da Right Cleaning. Conta um pouco da tua empresa, vende teu peixe aí, porque vai ficar esse vídeo aí, eu tenho certeza que vai rodar o Brasil e os Estados Unidos também. Fala um pouco qual que é o diferencial da tua empresa, o que você procura oferecer para os teus clientes, o que você acredita que você oferece com excelência, que você... Right Time. Right Time, eu falei errado. Não. Desculpa. Na verdade, é com muito orgulho que eu falo dessa essência, porque é um pedacinho de mim e da minha esposa. Nós trabalhamos bem juntos nessa jornada. Trabalhar em casal, né? Isso é importante. E é fortalecimento. Então, não é fácil, e ela é bem criativa e eu bem executor. Mas, enfim, a Right Time, hora certa, ela vem com o propósito de amar, trazer alegria, trazer sorriso, trazer verdade, restabelecer na pessoa, porque nós tratamos de pessoas, a autoestima, valorizar o ser humano. A nossa essência é essa. Seja limpando um carpete, seja limpando uma mesa, seja limpando um banheiro, seja trazendo vida, luz, porque onde tem sujeira, infelizmente, não tem luz. Revitalizando, valorizando o bem, isso é importante a gente ter consciência de que não é só a pintura, não é só a reforma, mas o cidadão precisa de estar num ambiente onde respirar um bom ar filtrado, um ar que você leve, não é um ar que tem odores horríveis, né? Uma sensação desagradável, desconfortante. Então, nós trabalhamos com as 5 essências humanas, né? A audição, a visão, o paladar, o toque, né? Isso nós valorizamos. Como eu falei, não é só limpeza. Sim. Existe uma gama de ações, mas abordando a necessidade humana, básicas, fazendo com que as pessoas sejam valorizadas, certo, mantendo lugar em ordem. Tá? E, nesse sentido, nós saímos da caixa. Nós procuramos, desses eventos, fazer ainda mais diferente. Trazer humanização para o ambiente. E qual é o ambiente que mais você frequenta num evento? Basicamente. Além do palco, além do camarim, além do banheiro. O banheiro, normalmente, é um lugar bem comprometido, né? De uso comum, e, nesse sentido, a gente focou. E aí transformamos não só com a limpeza, fazendo a manutenção durante o evento, mas em eventos particulares também, nós tratamos o ambiente antes, durante o evento e após o evento. Entregamos de forma original e limpo, e seguro. Porém, nesses projetos, com as 5 sensações humanas, nós trabalhamos com luz, trabalhamos com objetos, artefatos, que remete, por exemplo, quando se trata de eventos particulares, algo que você goste, seu hobby, e a gente faz a decoração do ambiente de forma temática. Pô, que legal isso. E aí desperta uma experiência aos convidados que você tem a honra, a satisfação de estar ali. Você procura, então, que o teu cliente ele tenha uma experiência completa. Completa, exatamente. E vocês vejam que interessante isso, né? Desculpa, mas é importante isso. Olha o que o Joel está falando para a gente. Às vezes a gente, não sei se você vai concordar comigo isso, mas às vezes a gente não tem sucesso naquilo que a gente faz porque a gente não ama o que a gente faz. A gente não tem paixão por aquilo que a gente está fazendo. Exato. Eu acredito que a gente precisa realmente procurar a busca pela excelência. Exato. Quando você procura ser excelente em tudo que você faz... E profissionalismo, desculpa. Profissionalismo, eu quero falar depois. Não, amanhã, deixa para outro dia. Mas é verdade, você falou tudo isso. E, Josso, fala para as pessoas que às vezes estão sem uma criatividade, uma ideia para começar algo, estão sem um rumo, sobre o teu negócio. Como que elas poderiam, de repente, começar não somente aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil.
Porque eu vejo que as pessoas no Brasil, elas têm uma visão geral de profissões como a sua, como a minha, vamos falar aqui, profissões como limpeza, pintura, uma carpintaria, gerais da construção, vamos dizer, o que mais que a gente pode colocar, né? Um eletricista no Brasil, que lá não precisa de licença, como aqui nos Estados Unidos, né? Que lá é mais fácil, encanador, esse tipo de profissão, ela é meio que vulgarizada, é uma coisa que eles fazem de uma forma meio desleixada, não sei se essa seria a palavra. Não há o que? Profissionalismo. Não confunda profissional com profissionalismo. Né? Profissionalismo é outra coisa, mas é o que o Joel está falando aqui, o que eu estou tentando falar para vocês. E essas pessoas, quando elas veem as pessoas aqui nos Estados Unidos fazendo isso, elas às vezes não entendem como que a gente consegue ter sucesso, como que a gente consegue ter uma vida comparada a outras pessoas de outras profissões aqui, fora dessas, e viver num nível parecido. Uma outra coisa para complementar, que daí eu quero passar a palavra para ti, é que essas profissões acredito que são as profissões que, mesmo com toda a tecnologia que está por vir, são profissões que não serão extintas. E às vezes as pessoas estão deixando pelo caminho uma grande oportunidade de construir negócios baseados nessa profissão, nessas profissões que eu citei, e serem bem-sucedidas. O que eu posso dizer para vocês, amados, que vocês precisam, primeiro ponto, uma consciência, uma clareza de quem você é, para que você possa, assim, trabalhar esse ponto com afinco, com a sua idade, trabalhar a fundo, com amor, com paixão, não se conformar com o seu estado atual, porque cada um tem um dom. Como o Wagner falou, nós somos especiais, sim, temos que entender que somos, e para que viemos, estamos aqui, e depois ter a observação, observar ao seu redor as necessidades, as demandas. Às vezes não precisa inventar a roda, de fato não precisa, mas o que você pode fazer para utilizar essa roda de forma mais eficiente, de forma que ela possa girar conforme a necessidade local ou a necessidade das pessoas que ali vivem. O que nós possamos falar em termos de criatividade. Não sei, na maioria das vezes as pessoas não usam lente, mas vão com óculos. Tira o óculos, bota uma outra lente, tenta observar não um problema em si, mas a solução. Foca a energia em algo que possa proporcionar alegria, facilidade, tempo, que possa proporcionar um bem-estar para outra pessoa. Entenda, vou falar uma coisa bem simples. As pessoas estão carência de um abraço, de um sorriso, verdade? Esse tempo hoje maluco, a gente tem que entender que precisamos de dar atenção, de ter o coração manso e humilde. Para quê? Para observar a necessidade do próximo. Muito de aparência se vive hoje, ok? Concorda comigo? Muito fake, na verdade. Mas a real situação, só o fato de ficar do lado já faz uma diferença. Até os animais precisam de cuidado, de atenção, de ser observado. E aí você pode ganhar dinheiro nesse sentido, sim. Porque extraindo a sua essência, extraindo de si o cuidado, o seu tempo, ou seja, você se tornar interessante, primeiro, servir, você vai ser útil. E sendo útil, você vai ter valor. E tendo valor, você vai ser remunerado por isso. Não tenha dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida. Entenda você, se eu transformo alguém aqui, desperto interesse em alguém aqui, que está nos assistindo, você, por exemplo, que quer algo novo, quer experimentar e falta coragem, falta determinação, eu te dou, vamos dizer assim, um conselho. Estude, procure verificar as viabilidades, procure entender melhor como é que funciona, seja no marketing digital,
seja operacional, seja na área médica, seja que área que for, profissionalmente falando. Se dedica um tempo para se aprofundar, ter consciência, clareza de como funciona, de como você pode se encaixar. Às vezes é uma questão de gosto, é uma questão de paixão. Tudo precisa ter paixão, tudo precisa ter um desejo forte de acontecer. Porque senão, na primeira manhã com neve, você fica na cama. A verdade é essa. Então, se você quer transformar, primeiro se transforme. Tomar banho frio? Demais. A gente vai começar a temporada do banho frio, né? Pois é. Em breve. Pois é. Podia falar aqui já? Podia contar? Não, fazer o quê? Já falei. Pode vai falar. Começar. Por isso que eu pensei nesse sentido. Então, existe os hábitos. Então, quando você observa que os hábitos te favorecem, eles te proporcionam você alcançar níveis maiores. Estar sentado na mesa, chegar na mesa, de uma certa forma, você consegue. Agora, teu comportamento de constância naquela mesa é mais difícil. É muito mais difícil. E para isso, você precisa entender antes de chegar, não digo estar preparado 100%, porque preparado nós nunca estamos. Mas eu tenho certeza que busque evolução, busque a progressão, busque a motivação. Não, o Wagner não vai trazer a felicidade para mim. O que eu tenho que fazer de autorresponsabilidade para me motivar a continuar nesse propósito. Eu que tenho que ter uma consciência de algo que possa me tirar da cama, de tirar da inércia, tirar da zona parada, zona de conforto, para que eu possa... E hoje a minha motivação é minha família, né? Minha esposa e minhas filhas, e as pessoas que eu amo em volta, estão próximas de mim. Porque eu aprendi, aqui eu tenho 4 livros. Fala sobre eles. Tenho 4 livros que na minha jornada eu indicarei para vocês, porque fizeram diferença e fazem diferença na minha vida. Mas tem um 5º, que eu não sou pastor, eu sou ministro de Eucaristia na minha comunidade católica. Eu tenho uma experiência individual com Deus, eu todo Criador, mas não é evangelização que eu quero agora. Lá está escrito na Bíblia, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando está próximo, eu tenho que me dedicar, fazer o meu extraordinário acontecer para Wagner. E assim como para vocês que estão nos assistindo agora. Aproveite essa oportunidade. Não seja em vão. Pegue alguns pontos, não precisa ser 100%, mas aplique. A aplicação. Antes eu ficava na zona de conteúdo e não aplicava. E hoje não. Eu aprendo algo e compartilho, porque quando eu compartilho, eu transbordo na vida das pessoas e eu me fortaleço. Intencionalidade. E quanto mais você ensina algo que você sabe, outra pessoa você aprende 2 vezes. Exatamente. É com intenção que eu quero crescer, mas como eu quero crescer? Com verdade, com intenção clara, e você tem que saber qual é a minha intenção. Claro. Já que você está envolvido no contexto. Então, eu tenho que te amar, sim. Eu não preciso conviver com você diariamente, mas eu tenho que fazer com que você possa também, de mim, extrair a melhor versão. Sim. Fazer com que você, Wagner, possa continuar essa jornada, trazendo pessoas, fazendo com que esse movimento que você está fazendo aqui agora seja realmente não só produtivo, não só financeiramente, dizendo, mas intencionalmente trazendo pessoas motivadas, com clareza, com consciência de quando chegar aqui, ser pessoas felizes. Ser pessoas que possam compartilhar com outras pessoas. Eu entendi que nessa minha jornada ninguém perde com isso. Quando a gente consegue transbordar. Por quê? Porque minha caixa d'água está cheia. Então, quando eu transbordo, por cima, óbvio, transbordar é por cima, algo por cima. Não está vazando. É algo que eu posso te entregar de coração sem sequer te cobrar algo em troca. Isso é intenção, ser interessante e logo ter valor. Logo ter valor. Perfeito. E nesse sentido,
Eu tenho aqui, ó, O Poder do Recomeço, do meu amigo Cleito Pinheiro. Foi uma oportunidade. Esse livro foi ganho pelo autor. Né? É uma pessoa que Conheci pessoalmente também. Então, uma pessoa maravilhosa, tem um conteúdo fantástico de desenvolvimento humano, que me despertou também, me fez lembrar a minha caminhada do início até aqui. Todo dia é um recomeço, todo dia ao levantar é uma caminhada, mas o fato é, o que você vai fazer com seus passos? Vai ser vitorioso ou vai ser de derrota? Você tem 2 caminhos, e eu prefiro ser vitorioso. Eu creio nisso. Você quem escolhe, né, seu destino. Eu quero ser vitorioso. O trabalho dá o mesmo. Então, peraí, por que eu vou ficar perdendo tempo e ficar olhando a vida passar? Então, eu preciso investir energia. E o recomeço é da história dele. Hoje, ele é uma pessoa que ministra conteúdos na área de recursos humanos, na área de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, que nos ajuda, que nos auxilia a dar nossos passos mais assertivos. Joelson, antes de você falar do outro livro, só deixa eu lembrar de uma coisa. Você também, que eu me lembro, você andou fazendo, não sei se foi uma mentoria, o que foi dentro de uma empresa. Você andou fazendo uma palestra? Sim. E sobre o que foi essa palestra? Como que foi? Quer falar um pouco sobre isso? Não sei se você faz esse tipo de trabalho, né? Faz sentido. Na verdade, Wagner... Além de empreendedor, apoio em eventos e... Eu sei que você gosta. Agora... É interessante isso. Bate muito com um propósito. É ser conselheiro. Como assim ser conselheiro? É trazer conhecimento, trazer clareza das emoções, trazer clareza dos controles, trazer clareza quanto à disciplina, trazer clareza quanto aos hábitos, trazer clareza quanto à questão do profissionalismo. Porque são conteúdos, são ferramentas, vamos melhor dizendo, que nós podemos aplicar no dia a dia. E quando compartilhamos em uma sala fechada, através de um treinamento, na verdade eu falo que é troca de experiência, a gente tem a oportunidade de fazer com que a outra pessoa cresça. E, nesse sentido, compartilhando o que é melhor, o que está dentro de mim, e com base na minha experiência. Óbvio, eu tive várias crenças que me limitaram, que eu poderia estar bem mais avançado, mas até mesmo a questão de rejeição fez parte da minha vida constantemente, mas a partir do momento que a gente traz essa clareza e consegue bloquear esses, vamos colocar assim, uma das minhas essências é educação também. Sim. Levar ao público interessado, porque a gente precisa entender o seguinte, aonde você pode estar é onde você tem que ser chamado. Não adianta você chegar num lugar onde você não foi requisitado, porque as coisas ficam quase impossíveis, existe o bloqueio. Você pode ser o melhor, mas se a pessoa não tem interesse no que você tem em si como essência, para transbordar na vida dele, não adianta, não resolve. Se você não é interessante para outra pessoa, né? Exato, ou seja, a pessoa tem que levantar a mão e falar, me dá um help. Esse help, essa ajuda, na verdade, é mostrar interesse de um conteúdo que seja. Eu posso falar de controle contábil, eu posso falar controle financeiro, eu posso hoje falar sobre desenvolvimento humano, eu posso falar de vários contextos. Porém, eu preciso de direcionamento, eu preciso dar o direcionamento naquilo que você realmente precisa. Não adianta eu falar de você sobre como fazer picolé, sendo que a sua necessidade é financeira. Entende o que eu quero dizer? Eu não posso misturar. Não é minha necessidade, é a sua. Então, eu tenho que interpretar isso com base nas perguntas inteligentes, perguntas diretas e objetivas, para que você possa, para que nós possamos ser eficientes naquilo que na sua demanda. Então, eu tive a oportunidade de ministrar 3 horas, na verdade era previsto 40 minutos,
E o conteúdo foi tão interessante que a turma ficou comigo 3 horas. A gente fez o over delivery, entregamos mais que foi prometido na área de controle financeiro. E foi muito interessante, foi muito participativo. Porque é bom que você tem experiência nessa área também. Exato. Né? Então, assim, eu vou falar de algo que eu vivo, que eu vivi. Não sou perfeito, óbvio que a gente está sempre em transformação, buscando conhecimento, buscando melhorar, buscando ser mais assertivo. Mas nessa troca de experiência, certamente surgem skills, surgem nuances, surgem situações que você pode trocar comigo, que você pode me favorecer, assim como eu posso favorecer você. Eu tenho que respeitar o dom de cada um. Claro. Não é porque você é aluno que você não pode assinar. Então, eu tenho que observar, eu tenho que escutar. E ter a palavra, porque ali foi um ministério, né, de ensinamento. Foi uma oportunidade que eu tive para explanar sobre o assunto. Então, eu tinha voz, era o meu papel. Né? Mas é interessante quando a gente escuta mais, a gente aprende muito. Então, nesse momento, como fazer amigos e influenciar pessoas, esse livro é fundamental. O resumo da ópera, persuasão. É uma edição nova, né? Porque o meu tem aquela capa antiga ainda. É persuasão. É persuasão e não manipulação. É deixar a pessoa, fazer com que a pessoa faça aquilo que ela realmente precisa fazer, mas de uma forma saudável, não manipulável. Quando eu penso só no meu interesse e não no seu, as coisas não são saudáveis. Então, quando há uma troca de energia, uma troca sincera, verdadeira, eu desejo que você trabalhe com excelência para mim, mas quais as ferramentas que você precisa, o que eu tenho que oferecer para que você possa dar o resultado que eu estou esperando. Não adianta chegar para você te cobrar algo se eu não te passei nenhum processo. Não dá condição para a pessoa, né? Não dá condição para a pessoa. Então, eu não te passei o processo. Você não conhece o processo, na minha cabeça está aqui. Mas te passei, você está consciente, você aprendeu a fazer. Então, se você tem essa condição, se você cria esse cenário, certo, as coisas fluem. E do Paulo Vieira, o poder da ação. Não deixe para depois. Procrastinação, risca de sua vida. Risca da sua vida. Não deixa para depois que você pode. É forte. Porque se você pode, na verdade, você pode. E você precisa agir corretamente, na intensidade certa, no tempo necessário para que você possa conseguir seus objetivos. E com esse livro eu tive bastante ferramentas, bastante parâmetros para que eu possa desenvolver esse lado da eliminação da procrastinação. Eu vejo que isso, a ação, né, é um ponto fundamental. As pessoas buscam... Existem várias palavras, né, para juntar o fazer, né, mas eu coloco o fazer, a ação, uma das coisas mais importantes. Ela só perde para uma coisa. Na verdade, não perde. Uma depende da outra. Você precisa da ação para iniciar e da disciplina para manter até alcançar o sucesso. Eu dei ênfase, muito bem colocado. Eu dei ênfase sobre a questão da disciplina. Você deseja vir para a América, ter sucesso na América? Primeiro, pensamento. É o desejo. É o querer. Como você pretende chegar aqui? Em que situações, que circunstâncias você precisa viver aqui? Então, para isso, você precisa de um planejamento. Você precisa agir em cima desse planejamento, conhecer quais são os meios, os recursos, as ferramentas, as formas para que você possa chegar aqui e ter sucesso. Não venha de forma à revelia. O que quer dizer? Só de corpo presente, não de alma, não de pensamento propriamente dito, não conhecendo, no escuro. O avião, quando decola, ele tem que ter um plano de voo. Todos nós temos que ter um plano. O plano pode ser até alterado, a rota, etc., a altitude, ok, mas dentro de uma margem para que a pessoa possa chegar aqui e ter sucesso. Não é fácil, mas é possível. Primeiro,
pensamento. Segundo, ação correta, pessoas corretas. Cada projeto, nós precisamos também ter a percepção da descrição. Não é só sair falando para a cidade toda que você quer vir para a América. Não vai funcionar. Descrição, né? Descrição. Perdão. Descrição. Então, ser discreto naquilo que você deseja, absorver as informações com pessoas que já vivem, de preferência, na realidade, para que você possa ter uma assertividade maior. É possível ter prosperidade em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Mas precisa entender que o primeiro despertar é a mentalidade, é a mudança. Sair do estado que te deu, que está hoje, é transformar-se, é viver algo diferente, é buscar clareza na sua real identidade, para que você possa ter um norte. E se é casado for, você tem que ter o mesmo direcionamento. Não adianta você trazer a família, sendo que a esposa ou o marido não concorde. Os dois têm que ter a mesma sinergia, a mesma vontade, a mesma paixão, porque senão se torna mais difícil. É mais uma barreira que tem que ser vencida. E não é fácil nos primeiros 2 anos. Mudança de hábito, alimentação, deslocamento, geografia, tudo isso conta, faz diferença. Quando você se habitua ao clima, enfim, passa a ter mais ganhos, vamos dizer assim, mais facilidades. Mas até que você chegar no nível de adaptação ideal, vamos dizer, de cada um, demora bastante tempo. É verdade. Um exemplo, por exemplo, aqui em Boston nós temos um clima muito fechado, é cinza praticamente o ano todo, 4 meses de sol. Se você não tiver clareza de que cinza é depressivo, você vai ficar depressivo. Mas o que você pode fazer com isso? Ressignificar. Trazer um bem-estar, eliminando essa questão do Down, que é o cinza, e viver da melhor forma possível nesse ambiente. Se adaptar, né? Se adaptar. Então, acreditar, do Milton, saxofonista. Amigo que vive aqui também, na América, que é vencedor, que está tocando em Orlando, que toca em Orlando, viveu aqui em Boston, buscando qualidade de vida. Agora, hoje, ele reside lá em Orlando. Me presenteou com esse livro e o tempo todo essa mensagem que ele passa é o que eu acredito, né? Que eu vivo, né? Que legal. A nossa essência, primeiramente, é acreditar em nós. Para tudo mais, não é esposa, não é filhos, em mim. Eu, Joelson, acredito em mim. Eu posso ir mais longe. E nesse contexto, essa clareza é agora. Mas quando eu saí de Vitória, Espírito Santo, só voltando um pouquinho, eu tive vários 8 irmãos. Eu sou o caçula. E eu tive algumas modelagens. Principalmente meu pai, que foi migrante lá no estado de São Paulo, Cuiabá. Saiu de Sergipe, moço, pequenininho, né, com pouca idade, e conseguiu vencer, quebrar barreiras. Então, quando a gente começa a ter esses parâmetros de vencedores, da forma que ele pôde, da condição que ele pôde, e eu sabendo, tendo consciência de que eu posso ainda melhorar o meu legado, por que não fazer? Por que deixar para amanhã? Por que não viver essa experiência? Ter, é claro, plena consciência do risco, mas apostando no sucesso, porque primeiro você acredita em ti. Não é a primeira barreira de dificuldade que você vai chorar, enfim, porque aí eu volto na questão cristã. Deus fala que nós teremos aflições. Ele é uma certeza. Então, o que você vai fazer com isso? O céu é cinza. O que você vai fazer com isso? Perfeito. Viver a alegria da melhor forma possível. Viver intensamente. Aí ele fala mesmo. Não se desmotive, não deixei de ser alegre, né?
Seja alegre constantemente. Não se abale pelas incertezas, pelas dúvidas. Procure realmente tirar as dúvidas, minimizar os erros. Mas viver o presente com intensidade. Não deixar para depois. Mas, principalmente, saber com quem andas. Porque senão não te eleva. Você não vai para o próximo nível. Aquelas pessoas que mais te influenciam, elas que praticamente elas constroem o teu futuro. Então, você precisa realmente estar cercado de pessoas que elas te impulsionem. E que elas façam sentido com o seu propósito, com os seus objetivos, né? Sim. Você olhar para a vida delas e ver, não, essa é a vida que eu quero ter. Porque não adianta você se deixar influenciar por pessoas que não vão te levar a lugar nenhum, que tem uma vida até pior do que a sua. Então, por isso que eu estou aqui. Vida Inteligente na América, porque eu tenho certeza que com o Wagner eu vou chegar num outro nível. Obrigado. Não tenha dúvida nenhuma que essa é a minha intenção. Ele tá não, brincadeira, mas olha só, o Joel é engraçado, né? Que a gente, cada vez que conversa, às vezes a gente já se encontrou em vários lugares, mas quando eu te ligo no telefone e tudo, o Joel sempre tem uma palavra que te acalma, sempre. Eu acho maravilhoso em você, Joel, que você consegue ver otimismo em tudo, né? Isso é muito legal no ser humano, isso é muito legal conviver com pessoas assim, pessoas que têm um astral para cima sempre, porque eu sempre falo, hoje, né, eu tenho estudado muito principalmente sobre a mente humana e tudo, para entender, né, as pessoas, a gente que é vendedor, a gente precisa entender, né, como as outras pessoas pensam. Mas eu digo para você o seguinte, que a gente precisa realmente procurar ouvir, né, primeiramente, né, ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, porque às vezes as pessoas... Tem muita gente falando muita coisa por aí, às vezes, não vou ouvir nada desse cara, não. Gente, a gente não precisa absorver tudo. A gente tem que saber absorver aquilo que realmente vai fazer um bem pra gente. Que vai te levar, que vai somar, né, na sua vida, que você vai te ajudar a crescer. Sim, faz Porque sentido. a gente tem que ser um filtro, né? A gente tem que ser um filtro, a gente tem que ligar esse filtro e ver com o que a gente tem andado mesmo. E para mim tem sido um prazer enorme, né? A cada dia mais estar convivendo com você, porque eu tenho aprendido muito. Essa sua mansidão, esse jeito de ser. E o que é bom nas outras pessoas, Joelson, a gente tem que modelar. Sim. Não copiar. Cada um tem a sua identidade. Mas a gente tem que modelar. Isso, para mim, tem sido muito legal mesmo. Joelson, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, elas gostariam de saber, né? Sim. Qual o conselho assim, que você daria para as pessoas, principalmente que estão vindo para os Estados Unidos, morar aqui nos Estados Unidos, como que elas podem continuar a vida, de repente, algo que elas querem, que elas têm paixão no Brasil, que elas querem continuar aqui, ou construir um negócio do zero, fazer algo? Qual o conselho que você daria e alguma dica, se você tiver, né, por onde começar, o que fazer, como dar os primeiros passos para quem está vindo para os Estados Unidos? Conhecer pessoas que têm resultados, estar próximo dessas pessoas e, principalmente, acreditar em si. Acreditar que você pode aprender observando no primeiro momento para criar experiência. E aí você, com a sua vivência anterior, não pode ser descartado o seu know-how, o seu skill, a sua forma que você viveu até então, porque vai surgir oportunidade que você vai aplicar o seu conhecimento. Porém, quando se chegar com toda certeza, observar como é feito, de que forma, em que tempo, qual qualidade, de que maneira, na verdade, como é feito. Porque aí você vai aprender bastante, você tem que entender que são pessoas com manias, jeitos, e aí você tem que temperar, você tem que absorver aquilo que é bom e aplicável à sua vida, ao seu cotidiano. E usufruir disso aí. Transformar em ação de forma que você possa obter resultados. Venha com paciência, venha com determinação,
com disciplina, com humildade, força de vontade, em aprender o mais rápido possível. Existem pessoas boas e existem pessoas más. Porém, até com as pessoas más, você aprende. Até na dificuldade, a pessoa tem a possibilidade de aprender. E aí a dica: absorva aquilo que é útil e aplica o mais rápido possível. O empreendedorismo é necessário em qualquer lugar do mundo, mas a pessoa tem que buscar uma diretriz, um conteúdo, pessoas que realmente fizeram diferença naquela área, para servir como ponte. Não perca tempo, não perca energia. Fazer aquilo que é necessário na intensidade certa, com pessoas certas, no tempo necessário. É essa a dica. Certo. E uma outra coisa, que eu quero te fazer uma outra pergunta. Sim. A gente está falando muito aqui dos Estados Unidos, né? Sim. E eu tenho acompanhado o teu trabalho já há um tempo. Eu sei que o teu trabalho tem excelência. Não estou aqui para puxar saco, não, né? Fazer jabá. Eu estou falando a real. Esse cara sabe o que faz na área dele. Eu quero te perguntar o seguinte. Primeiramente, né, depois eu gostaria que você deixasse aqui as suas redes sociais, como que as pessoas podem estar acompanhando o seu trabalho, inclusive as pessoas aqui da região de Boston, né, onde o Joelson atua com a companhia dele, né, possam estar conhecendo o seu trabalho, se caso que quiserem te contratar. Sim. Gostaria que você deixasse aqui seus contatos. A gente pode depois deixar na descrição do vídeo aqui para as pessoas, né? Exato. Com certeza eu vou deixar. Mas, assim, para as pessoas que estão lá no Brasil, que às vezes não tinham uma ideia antes, até estar assistindo você, ou de repente são pessoas que, até diaristas, né, trabalham com faxina, algo. Como que essas pessoas podem construir, né, uma empresa profissional, uma empresa com profissionalismo, uma empresa que vá atuar com excelência, que as pessoas possam ter, a pergunta é meio grande, né? Que as pessoas possam ter sucesso nisso. E uma outra coisa, já vou te perguntar, você tem planos de lançar alguma mentoria, algum curso sobre a excelência em montar uma companhia de limpeza, algo nesse sentido? Ficou grande, mas vamos lá, vamos ver se você consegue ver. Eu consigo da seguinte forma. A sua pergunta é inteligente, é cabível. Estou aberto para compartilhar, transbordar naqueles que desejam vencer. Óbvio que nosso tempo aqui é bem limitado, é bem corrido. Ainda estou construindo uma liberdade ao qual eu desejo, mas se tratando de transbordo, se tratando de ensinar, de orientar, de trazer algo que possa te facilitar, ou ser útil para você, nós vamos deixar realmente o link do Instagram, pode mandar um direct, fazer perguntas que nós estaremos direcionando caso a caso. Com certeza, não tenha dúvida que eu estaria muito dentro do meu propósito, ensinar, contribuir com o seu sucesso. O que eu tive de dificuldade, eu não quero que vocês tenham. Eu não desejo para vocês. Então, essa é uma verdade. E óbvio que eu vou trazer sempre novidades na minha rede social, de como eu trabalho, de forma ao que eu faço, buscando sempre a qualidade. Mas busca junto faça perguntas e que possamos estar aí direcionando de forma assertiva os seus passos, tá bom? Quanto à mentoria, de fato, surgindo o convite, estou preparado. Não tenha dúvida que existe uma vontade, faz parte do meu propósito de transbordo. Compartilhar com aqueles que desejam crescimento, desejam adquirir resultados, fazer com que as pessoas possam entender que eles podem avançar mais e com a nossa experiência, com a nossa vivência, com o nosso conteúdo, favorecer de uma certa forma esses passos. Interesse,
Eu sempre tive a oportunidade no Brasil de ministrar alguns cursos na área de carga tributária, de nota fiscal eletrônica, inclusive de informática. Em alguns momentos da minha vida lá, eu era auditor, mas final de semana eu ministrava alguns cursos. E eu ficava feliz com isso. Eu tinha retorno financeiro, mas, sem dúvida nenhuma, meu maior prêmio é contribuir na vida do próximo. Legal. E eu quero falar uma coisa aqui, ó, Sim. completando, porque o que acontece? A gente fala aqui, às vezes, né, de uma mentoria, de um curso, de alguma coisa. Você pode encontrar muita coisa na internet, mas se você for tentar juntar tudo isso, você vai tomar muito tempo. Quando um curso ele é construído, ele é para você ganhar tempo, para você encontrar tudo que você precisa num único local e ter uma pessoa, né? Eu sugiro você comprar aqueles cursos que as pessoas realmente vão te dar a mentoria a elas mesmas, né? Mas o que eu quero dizer para você é que eu já me dei mal várias vezes por eu não procurar um acompanhamento em algo que eu for fazer. Não procurar saber, buscar informação. É a mesma coisa, você vai para uma academia treinar. Eu já machuquei esse meu braço aqui. Por quê? Porque eu não tive acompanhamento. Hoje eu contratei um personal para me ajudar. Porque a gente precisa. E funciona a mesma coisa quando você vai montar uma empresa. Então, aqui temos uma pessoa, o Joelson, que ele pode estar te ajudando a você começar a sua primeira empresa com profissionalismo, fazer da forma correta. Porque ele vai te ensinar o quê? Técnicas que você vai estar aplicando e você vai ter a mesma excelência que ele tem no trabalho. Então, eu te sugiro, siga ele. Você gosta de limpeza, você já tem uma companhia de limpeza ou pretende abrir uma companhia de limpeza. Tanto faz se aqui nos Estados Unidos como no Brasil. Uma coisa eu digo para você, quer ter excelência, siga o Joelson aqui, aprenda com ele, chama ele em box, procura se comunicar, se aproximar dele, que você vai, com certeza, ter sucesso também. Então, Joelson, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para a gente, então, encerrar esse podcast de hoje e, com certeza, eu vou adorar que você venha mais vezes aqui. Com certeza, meu querido, é um prazer muito grande, com certeza, contribuir, me espelhar no seu desejo, na sua paixão, para que eu possa também continuar crescendo, porque eu vejo em vocês o sucesso, não tenha dúvida nenhuma, já é presente, por isso que eu falo, viva o presente intensamente, com pessoas inteligentes, com pessoas que possam te levar para outro nível, te impulsionar, jogar você para cima, fazer essa diferença. Não tenha dúvida nenhuma que não deixe ninguém te desmerecer a sua pessoa, o seu potencial, o seu dom. Cada um tem um dom especial. Então, tenha consciência disso, transborde, porque esse dom não é para ti, não é para mim, é para o próximo. Então, sabe aplicar esse dom. E, com certeza, ser interessante, servir, fazer com que você possa ser útil nessa humanidade que está difícil, mas não impossível. Trazer um ecossistema que você consiga viver de forma agradável e necessário nos olhos do Pai. É isso aí. Show de bola, nos olhos do papai. Gente, então, eu queria falar para vocês o seguinte, se você no próximo episódio quiser que a sua marca esteja aqui nessa TV, que ela esteja circulando nas nossas redes sociais, que se você quiser ser visto dentro do Vida Inteligente na América, é só entrar em contato pelo telefone que eu vou deixar aqui abaixo, os contatos, entrar em contato com a gente, que a gente pode estar, então, você pode se tornar um patrocinador aqui do Vida Inteligente na América. No mais, só tenho a agradecer aqui a presença do meu grande amigo Joelson. Muito obrigado. Com certeza eu vou te fazer outros convites para temas diferentes, para coisas novas, para a gente transbordar na vida de todos. Sem mais por hoje, aqui foi então o nosso 4º episódio, inauguração praticamente aqui do nosso estúdio, né, com o podcast. Eu desejo a todos um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo episódio.